banda de transmissão de sinal de televisão não tem gaguejamento, né? Porque a banda gigante, você tem uma anteninha dessas, boca de jacaré em casa, você capta o sinal e vai para a tua TV. Então não tem tempo de espera que nem a internet. É essa banda que eles querem mandar para o sinal do celular. Só que primeiro não pode ter ninguém usando. Então eles vão subsidiar, vai subsidiar para todo mundo ter TV digital. O que significa que até 2016 todos nós vamos ter TV digital, ponto final. E aí todo mundo vai receber o sinal da TV digital, que é uma outra banda que está sendo ocupada, melhor, com mais qualidade, blá, 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 e esse sinal vai ser usado para... Reparem como existe toda uma estratégia correndo por trás para que essas coisas aconteçam. E eu estou falando isso para vocês porque, assim, não fiquem na ilusão de que a população brasileira não tem dinheiro, não vai ter, vai acontecer. Vai acontecer, as pessoas vão ter e os dispositivos, o que acontece? Vocês acham que essas empresas que mexem com, por exemplo, a Apple, ela ganha mais dinheiro vendendo o aparelho, que custa R$2.000, ou com o mercado que orbita em torno do aparelho, aplicativos, o que você acha que ela ganha mais dinheiro? Aplicativo. Quantos aparelhos eles venderam e quantos downloads do joguinho mais famoso dos últimos tempos, Angry Birds, houve de quantas vezes alguém já baixou o Angry Birds? Digamos que se eles venderam 1 milhão de aparelhos no mundo ano passado, eles tiveram 15 milhões de downloads de um aplicativo que custava $1 e que eles levavam 70% do valor. Os outros 30% iam para a empresa. É muito melhor eu ter um aparelho que leva 50 mil aplicativos que custem $1 e eu vendo isso em escala milionária, do que eu querer. Então, assim, ó, hoje custa 2.000 e pouco porque é charme. Vai chegar uma hora que um monte de celular vai fazer a mesma coisa que o iPhone, só que o iPhone vai custar 600 pila. Ó, fica. Né? Eu falo para meus alunos, você vai fazer uma compra no supermercado e o cara fala, pô, eu estou sem troco, eu falei assim, leva um iPhone. Eu não quero. Não, mas por favor, leva esse iPhone. Não, eu não quero, eu já tenho 15 carros, não sei o que fazer mais. Mas o que vai ter que esse carro não vai poder levar de troco? É isso. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Aí você usou o holograma. Certo. Então, assim, ó, com relação à questão da interatividade, tá? Então, a gente tem assim, ó, adota-se o termo multi-interativo para designar conjunto de processos que envolvem a situação do leitor de um jornal da web. Diante de um computador conectado à internet, ao acessar um produto jornalístico, o usuário estabelece relações. Essas coisas devem ser interessantes para você. Tá? A primeira relação, com a própria máquina. Né? Segunda relação, com a própria publicação através do hipertexto. Então, uma coisa é a relação que eu tenho com a máquina. Né? O mínimo que eu preciso saber para poder chegar até o texto. Depois que eu chego no texto, minha relação passa a ser com o texto. Eu leio o texto, tem um link, tem um vídeo, tem uma galeria de fotos, eu arrasto a foto para cá, arrasto a foto para lá. Essa é uma segunda interação que eu tenho com a segunda interatividade que eu tenho com o conteúdo. Terceira, com outras pessoas, os autores ou outros leitores. Aí tem os comentários, eu posso mandar um comentário para quem escreveu, mas também posso ler os comentários e mandar um comentário para quem comentou. E aí uma quarta pessoa pode comentar o que eu comentei e aí eu vou falar com uma quinta pessoa. E isso não tem, é um universo que não tem limite, né? Isso vai até onde puder. E através da máquina. Aqui ele cita 2 autores, outros, né? Esse aqui é um autor bastante importante, também um supra-sumo da história toda aí, que é o André Lemos. E vocês vão usar em outros textos com o André Lemos e podem procurar coisas do André Lemos, que é muito bom, assim, trabalha com essas questões. E também a Milne. Pô, você faz 10 anos falando Milne Zuck, né? Complicado, memória do escreve, tá vendo? Milne Zuck. Realmente. Mas é Milne Zuck. Tá. Hipertextualidade. Então, outra característica. Então uma vocês já sabem, né? Que tem, para ser jornalismo online, tem que ter, a primeira era multimedialidade e convergência.
A segunda, interatividade. A terceira, hipertextualidade. Possibilita a interconexão de textos através de links e hiperligações. Hiperligações. Repara que eles fazem o aportuguesamento da palavra, né? Então, se vocês encontrarem link, hiperlink e hipertexto, estamos falando da mesma coisa, tá? São os mesmos, só um nome diferente. Canavilhas, Canavilha, Barduel e Deus chamam a atenção para a possibilidade de, a partir do texto noticioso, apontar, ou seja, né, mostrar através de links para várias pirâmides invertidas da notícia. Preciso perguntar uma coisa, vocês, quando eu falo pirâmide invertida, vocês sabem do que eu estou falando? A gente não discutiu com esse grupo aqui especificamente sobre isso. É importante, eu vou dar uma palhinha então. E eu meio que tentei falar nas últimas reuniões, mas eu não sei até que ponto está claro para eles. Tá, vamos e até a gente discutir, pegou um texto que falava de webjornalismo que, na verdade, dizia que hoje talvez o modelo não seja mais da pirâmide invertida, seja da pirâmide... O texto deve ser do Canavilhas, por exemplo, provavelmente. Na horizontal, né? Oi? O texto deve ser do Canavilhas, provavelmente. É português? Esse. Então, É espanhol. espanhol? Será que é esse aí? Não sei se Eu achei que fosse português, mas... muita gente acha que é português. A escrita, eu acho que é português. Pode ser que seja alguém se apropriando do que o Canavilhas... Parecia que ele é teórico. Dura isso, né? A gente não grava os nomes ainda, mas depois eu vejo isso, mas enfim. Canavilhas é uma referência. É o deles que vai falar da pirâmide deitada em vez da pirâmide invertida. E depois o Bruno vai nos presentear com uma fala aqui sobre isso. Legal. Vai falar da polêmica. Legal. Tá. Aí, então vamos falar de pirâmide invertida do que se trata. Uma coisa até bastante simples, mas é algo que a gente ensina para os alunos no primeiro semestre. Sabe no primeiro semestre isso? LID e pirâmide invertida, né? Digamos que a pirâmide invertida e o LID sejam as coisas mais básicas para um jornalista saber. Né? Se alguém fez um curso de jornalismo, o mínimo que ele tem que ter aprendido minimamente é a pirâmide invertida e o LID, que significa que ele fez um curso de jornalismo. Né? Então, do que se trata? A pirâmide invertida é uma técnica, tá, da linguagem jornalística, então vamos entender que é uma técnica jornalística para escrever notícia. Então vamos diferenciar o que é notícia de reportagem, né, de outros tipos de texto. Vamos pensar só em notícia. Então, para eu escrever notícia geralmente é uma coisa ligada ao factoide, né? É algo do acontecimento em que eu preciso dar informações das quais a pessoa precisa saber logo do que eu estou falando. Diferentemente do que acontece com a reportagem, onde o texto é mais denso, onde eu vou desenvolver um texto todo, através de documentos, e eu vou explicando com detalhes as coisas. A notícia é assim, eu tenho que, no primeiro parágrafo de uma notícia, eu tenho que dar o tal do lead. Né? O lead é onde você responde quem, quando, onde, como, quando e por quê. O que quer que seja que tenha acontecido. Então, quem matou, quando matou, onde matou, por que matou, com quem matou, só o que faltou. Mas, enfim, logo no primeiro parágrafo, eu leio aquilo e este lead tem que ser tão bom, e isso, embora seja o mais básico para um jornalista, na verdade, o cara que faz um bom lead, ele convence o leitor a ler até o resto da notícia. Um lead fraco, ruim, vai desmotivar a pessoa a ler o resto. Tipo, se fosse uma coisa mesmo. O título me chamou a atenção, o lead me tirou a atenção. Né? Então a gente tem que uma boa manchete, um bom título, um bom lead, o cara chega até o final. A pirâmide invertida foi desenvolvida para quê? Para que o jornalista, isso vem do jornal impresso, né? Isso que é interessante de fazer a conexão com a questão do jornal digital e por que ela já não é mais usada no jornalismo digital. No jornal impresso nós temos, né, um espaço definido. Então, o aluno não pode chegar e falar assim, vou mandar uma lauda
Lauda é o texto jornalístico, né? Eu vou mandar uma 5 laudas de texto. Assim, não, para esta matéria de capa já está pré-definido, ó. O texto vem daqui, aqui, aqui. A gente sabe quantos caracteres cabem, fala assim, isso aqui dá uma lauda e meia. Então, você vai escrever uma lauda e meia. Não, mas dá para escrever 5. Então, você compra um jornal para você e escreve 5 no seu jornal. No nosso, só cabe uma lauda e meia. Ah, mas só dá para fazer meia lauda. Te vira, escreve uma lauda e meia. Senão vai ficar em espaço branco. Uma lauda e meia, vai escrever uma lauda e meia. Tem que ser exatamente o número de caracteres. Então, se cabem 3.700 caracteres, é 3.700 caracteres. Não vai ser 3.720 nem 3.600. 3.700 caracteres. Por quê? Porque o espaço é pré-definido. Um bom jornal, né? Claro que na prática, né, os alunos na hora de editar, ninguém fez esse estudo gráfico todo, né? O cara espreme no editor de texto, o texto fica meio assim, fica meio assado e acaba fazendo caber. A gente fala, põe o Maracanã dentro do Pacaembu, né? Tipo, espreme e coube, né? Mas o ideal no jornalismo diário é que os caras já sabem que eles têm tantos caracteres para escrever. Eu tenho uma pergunta. A gente estava conversando sobre isso, né? A gente ia definir quantas, assim, o modelo de cada reportagem notícia para ser tudo igual, assim, né? Tá, um padrão. Isso. E aí tu diz, então, toda reportagem, toda notícia tem que ter os mesmos, tá, mas isso serve para É que não é os mesmos. Você para aqui assim, ó, neste layout, ó. Nesse layout o logotipo do jornal aqui, uma foto grande pegando 3 colunas, são 3 colunas, né? Então, uma foto grande pegando 3 colunas e este espaço para o texto. Já então, a gente joga um texto fictício, né? Pega um texto qualquer, calcula o número de caracteres e fala para o aluno, fala assim, já está diagramado. O boneco está feito, o boneco está feito. Então, este texto que vai na capa, se você quer esse texto na capa, tu vai escrever isso aqui, acabou, pronto, já está diagramado. Os grandes jornais, o que eles têm? Eles têm vários templates, que a gente chama modelos prontos de capa. Então, o editor fala assim, nós vamos usar hoje este modelo aqui. Então, ó, fala para o cara escrever tantos caracteres. E o jornalista se vira para fazer caber. Se o texto está maior, ele edita. Se o texto está menor, ele edita. E aí, para que vem a pirâmide invertida? A pirâmide invertida é o seguinte, para a notícia, tá? Aqui não são notícias, são reportagens. Mas quando é notícia, é porque é o seguinte, a pirâmide invertida, então imagina uma pirâmide de ponta cabeça, né? Uma pirâmide de ponta cabeça, triângulo de ponta cabeça. Isso. Pirâmide, um coraçãozinho. Pirâmide de ponta cabeça, não? Consegue. Isso aí. Enfim, é isso aí. Imagina um triângulo de ponta cabeça e a ideia é, eu ponho o mais importante primeiro e o final é o menos importante do texto. Se eu tiver que cortar alguma coisa, eu vou cortar do final. Eu tiro os últimos parágrafos, eles não fazem a menor diferença se eu cortar. Né? Isso era no momento em que o jornalismo ainda existia uma figura que chamava copydesk. O copydesk, o que era? Era um cara que existia nas redações que corrigia os textos dos jornalistas antes de mandar para o ar. Né? Essa figura não existe mais. Há muitos anos. Essa figura não existe mais. Hoje, se o animal do jornalista escrever um troço errado, ele vai fazer isso uma vez e vai ser chamado a atenção. E na segunda ele vai passar no departamento pessoal. Ponto. Talvez deveria ser assim, né? Tem alguns jornais que ainda insistem com o animal escrevendo. Mas, primeira vez o cara escreveu um troço errado, bizarro, não tem revisor. Ele pega, publica no sistema e aquilo vai ser impresso. Ele fez uma aberração linguística. Mas é impresso, né? Sim, não tem mais. O cara tem, pelo amor de Deus, né? É como se fosse o médico que vai operar e matei, sem querer, né? Não, né? Acontece bastante. Acontece e tal, né? Não, matou, virou um médico inútil, né? Então, o cara tem que ter essa preocupação, e a gente fala isso para os alunos, né? Tipo, tu não presta atenção com essas coisas, a gente fica te corrigindo aqui toda hora, eu falo orientando o meu, né? Orientando o meu. Assim, tu não me mande texto sem, pelo amor de Deus, já tem um Word, F7 ali, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, já não dá mais para
Claro, a língua portuguesa, vocês melhor do que eu, sabe? É uma língua complexa, né? No ano passado, no Dia dos Professores, eu fui fazer uma publicação no Facebook e falando do quanto que eu gosto de ser professor, de quanto que eu me achei nessa profissão, blá blá blá. E comecei com uma frase que era, há 11 anos, quando eu comecei a dar aula, blá blá blá, e o meu A sem H. E foi, publiquei, e aí o que aconteceu? Começou a ter um monte de curtida, um monte de comentário, eu não podia mais apagar, e aí eu só tive que ir lá e fazer uma errata no meu A, que era com H, acabou. Fiz a errata, foi assim, mas pega mal, professor ainda, né? Foi? Não, a postagem não. Só um comentário. Só o comentário. Mas eu sempre releio depois que eu posto e se tá errado eu já deleto, já Então, posto de novo. Eu ia fazer isso, mas tinha tanto comentário que eu não quis apagar e pedi pra todo mundo comentar de novo. Aí pegou No mal. perfil do Junipão, às vezes a gente faz isso, né? Às vezes passa alguma coisa, a gente tem que... Aí paciência. Aí, Canal, a gente tá tirando. e aí eu fiquei meio envergonhado, mas fiz errado lá, errei. A língua portuguesa é cheia de detalhes, ela é complexa. Depende da oralidade. Sim, a oralidade, enfim, é isso mesmo. Mas, para um profissional, jornalista, não sei o quê, se o cara ficar fazendo muito isso, ele vai perder emprego, ponto final. Esse cara não serve para escrever para o jornal. Então o Copydesk tinha essa função. Como não existe mais o Copydesk fazia o quê? Ele cortava os últimos parágrafos. Porque ele é quem falava assim, olha, eu preciso de um texto de tantas laudas ou tantos caracteres. Corta isso aqui, era o Copydesk que ia lá e editava. O que ele fazia? Ele só tirava os últimos parágrafos. Então, tirando qualquer dos últimos parágrafos, não tem prejuízo à leitura. Então, esse é o conceito da pirâmide deitada. Por que já não funciona mais no jornalismo digital? Porque nós não temos a limitação do espaço físico. Né? Não tem limitação. Então, você pode escrever um post enorme. Pode ser. Mas aí não entra aquela questão da rede ter que ter textos curtos para... Então, isso é uma lenda aí. Isso a gente tem que tomar cuidado, porque assim, ó, se você pegar esses autores sérios sobre... isso é uma coisa assim que os alunos vivem me perguntando. Um texto de quanto? Um texto longo, um texto... é um texto de bom senso. É um texto de bom senso. Se for uma grande reportagem, tu vai fazer um texto longo. Só que esse texto longo, o que você vai fazer? Ao invés de você fazer uma página, vai ficar enorme de texto, que nem a sua mãe vai ter vontade de ler. Você vai dividir em 5 blocos, a gente vamos chamar de lexias, né? 5 lexias. Então, tu tem o primeiro bloco de texto, próxima página. Página mesmo, numera embaixo e fica... Resolve assim, porque vai ficar uma coisa mais... eu acho assim que é razoável, 5 parágrafos, 6 parágrafos. Para facilitar a leitura, eu diria para você que vai fazer a parte estética, todo fim de parágrafo no espaço visual. Em vez de fazer um blocão de texto, em vez de ele ser assim, ó, pulou parágrafo, pulou uma linha. Pulou parágrafo, pulou uma linha. Faz o espaço fisicamente visual, porque dá um descanso. Falando um parágrafo. De um parágrafo para o outro dá uma linha. Né? Isso vai dar prejuízo e costuma esteticamente ficar uma coisa mais agradável do que um texto enorme coladão, assim, desanima. Né? Na web, desanima. A gente dá link. A gente conteúdo dá para fazer um vídeo sobre alguma coisa. É isso que a gente vai chegar. Essa é a minha proposta de fazer para vocês. Né? Então, ao invés de repente fazer um texto gigantesco de 5 páginas sobre aquele assunto, faz um texto de 8 parágrafos, põe um vídeo contribuindo com o que o texto falava, põe fotos, e o cara relaxa com a parada, né? Vê o vídeo, vê a foto, vê o texto. E assim, ó, não existe uma regra. Como é que eu vou falar para vocês? Um texto com 1837 letras funciona perfeitamente. Vai ter hora que vai ser um pouquinho mais, hora que vai ser um pouquinho menos, mas tem que ter bom senso. Vai olhar para isso aqui, ninguém vai ler este assunto, né? Tem conteúdo. A gente fez uma entrevista com um linguista bem famoso no Brasil, Marcos Branco, já ouviu falar. Ele teve lá em Evangelho, fez palestra e uma entrevista. A entrevista foi de 1 hora, mais ou menos 9h10. E a gente não escreveu, a gente não publicou, porque o cara é super conhecido e tal, a gente não cortou. Ficou um troço enorme. E jogar na web? A gente jogou, só que assim, o cara é famoso, as pessoas conhecem, e ele disse que foi a melhor entrevista que tinham feito com ele.
Porque foram as melhores perguntas. Ah, Eu tenho o pé atrás em relação ao jornalista. Porque o jornalista não pergunta direto para ele. Mas aí essa é outra conversa. E ele divulgou essa entrevista. E muita gente leu. Foi no Brasil inteiro, um monte de gente lendo. Aí ela ganhou uma dimensão. Conteúdo de interesse acadêmico e profissional para quem é da área ali. Então, é um tamanho enorme que a gente olha isso, meu Deus, olha o que a gente fez. Você passar para um adolescente, ele não vai se interessar, mas você passa para um pesquisador, ele vai chorar de alegria. É bem isso, é a questão do consenso. Então, às vezes, até vocês usam recursos, por exemplo, se o texto está enorme, tipo um texto que é uma transcrição da entrevista, transforma ele num PDF e dá a possibilidade da pessoa baixar como PDF. Ah, que ideia boa. Né? Porque daí você não ocupa o espação, a pessoa pode colecionar o page. Então, às vezes, é o tal do líquido que eu falei. Vocês acham um recipiente que vai ficar mais adequado. Tudo isso. Os textos. Certo. Customização do conteúdo. Customização do conteúdo, personalização. Também denominada individualização. A personalização ou customização consiste em uma opção oferecida ao usuário para configurar os produtos jornalísticos de acordo com seus interesses individuais. Há sítios noticiosos que permitem a pré-seleção dos assuntos, bem como a hierarquização e escolha do formato de apresentação visual. Assim, quando o sítio é acessado, a página de abertura é carregada na máquina do usuário, atendendo padrões previamente estabelecidos de sua preferência. Detalhe, essa daqui é a que menos aparece nos sites, né? A gente fez as pesquisas com os grupos nas aulas, é a que menos aparece. E por que é a que menos aparece? Porque existe tecnologia para que se personalize o conteúdo, no entanto, os sites querem preservar a sua imagem, a imagem que eles querem passar da diagramação. Então, se você pega lá o G1, ou pega... Eles não querem que você modifique, tipo, personaliza isso aqui, customiza, que nem customizar a roupa, né? Personaliza, deixa do jeito que você quer. Então, por exemplo, bom, eu quero que as primeiras notícias sejam de esportes, depois eu quero de cidade, depois eu quero de... Você mexe, você tem a possibilidade, e isso já tem tecnologia para isso. Aí o cara fala assim, puta, mas aí o efeito que eu, que estou produzindo essa notícia, quero dar nas pessoas de botar isso aqui na manchete principal, então, esta vai ser a manchete principal do jornal, o cara mexeu tudo, me ferrou. Né? Eu perco a possibilidade de criar um efeito e um sentido conforme o perfil editorial da minha obra. Então, eles não deixam fazer. São raras as exceções que permitem que você faça um tipo de personalização. Existem coisas muito sutis. Então no site da Globo você pode ver o vídeo e botar um fundo escuro ou claro. Né? Então, se você está num ambiente muito claro, você coloca um fundo escuro para ficar melhor a visualização. Ou se você está num ambiente escuro, você inverte. É uma personalização. Simples, tal. Alguns vídeos te dão a possibilidade de você habilitar a legenda. Então, você está, por exemplo, você está na aula, a aula está no saco, então você não vai poder ficar com fone de ouvido, porque o professor vai prestar atenção que você está com fone de ouvido. Então, você põe a legenda e acompanha o vídeo quando está tendo a aula e a legenda está te falando. Então, o fato de você botar a legenda e tirar a legenda seria uma personalização. São coisas tímidas, tá? Vou mostrar para vocês uma coisa. Depois eu prometo que eu libero para que todo mundo veja na mão, mas vou mostrar só para a gente poder fazer essa parte de uma vez. Vou mostrar só para vocês onde vai parar a tal da personalização. Existe um Professor, depois eu tenho uma pergunta para fazer sobre o outro coisa que surgiu depois que o senhor começou a falar, depois que o senhor terminar. Tá, eu mostro aqui tudo. Existe um aplicativo. É que eu estou sem internet aqui. Oi? Não tem. Não, tudo bem, vai dar para mostrar o que eu quero. Existe um aplicativo chamado Flipboard, tá? O Flipboard ele faz o quê? Você indica o conteúdo e ele monta a sua revista do jeito, com o conteúdo que você quer, e não com o conteúdo que as revistas querem que você tenha. Reparem como é a personalização das revistas. E vai ser assim. Eu acho que não gosto muito disso.
Quem? Flávia. A Flávia. Reclamando dos filmes que são muito interativos, assim. E tu não sabe o final qual vai ser. Essa não quer parar pra é pensar. o contrário. Isso não é uma questão de você não saber o que vai ser no final. Isso aqui é o contrário. Isso aqui você diz assim, Tu escolhe o final. É né? diferente. isso aqui eu quero, eu quero. Eu não gosto de deixar no ar, assim, será que foi isso? Ficar na dúvida que me incomoda. Ainda não recebi isso da cultura analógica. Então, assim, ó, esse aplicativo ele faz o quê? Eu indico para ele de onde ele deve pegar o conteúdo da minha revista. Então, eu falo para ele assim, pegue da minha timeline no Facebook, pega do meu Twitter, eu quero que também pegue deste blog, desta seção deste site, tipo, não é do site, não de todo o G1, eu quero da seção de tecnologia do G1, eu quero, na seção de esportes, eu quero esportes, Palmeiras, eu não quero de todos os times, eu quero só da Palmeiras, time. Eu quero só deste blog, eu quero essa parte, e eu digo exatamente o que eu quero, eu vou indicando os links para ele. Aí ele pega e monta uma revista, onde está cinza aqui, deveria ser uma imagem, o próprio software fala assim, disso tudo que você me indicou, o que é mais popular no momento, o que tem mais acesso, é isso aqui. Então ele entende que isso deve ser a capa. Ele joga aqui e vira a capa. E repara que é um conteúdo líquido, né? Eu mexo a página e ele vai se moldando. Aí, aqui então está separado por seção. Então, eu coloquei aqui, então, fotos eu quero que pegue do Instagram, eu quero que pegue os vídeos do meu canal no YouTube, então eu indico quais os canais que eu quero no YouTube. Então ele tem um conteúdo que é um conteúdo multimídia, ele não é transmídia, ele é multimídia. Então ele tem conteúdo de vídeo, conteúdo de foto, conteúdo de texto, de vários lugares. Aí, vamos pegar um aqui, não sei, precisa ser um que está carregado aqui. Não. Ele monta como se fosse a diagramação de uma revista. Tá? Se eu mexo, ele se adapta ao conteúdo. Mas isso aí o usuário que vem No computador ou nos tablets. Isso aqui eles estão fazendo especialmente para tablet e celulares. Isso é um aplicativo que tem smartphone, já está disponível para o Android e para o aplicativo da Apple. Não tem para computador ainda, mas os computadores, quando eles começarem a ser touchscreen, né, com os tablets, eles vão funcionar dessa mesma maneira. Isso aqui é personalização de conteúdo. Esse daqui é um exemplo, né? Eu não tinha mostrado exemplo para vocês na aula. Esse aqui é um exemplo do que vai ser a tal da personalização. Eu vou ter uma possibilidade muito clara de dizer as mídias já não vão ter. Eu vou pelo conteúdo que realmente me interessa, e não pelo que eles querem que eu me interesse. Olha, muda a lógica, né? Uma coisa interessante. E tem outra, depois eu deixo vocês verem isso aqui. Calma, deixa eu parar de passar essa parte teórica. Reparem como uma coisa fica assim, ó. Imagine a quantidade de conteúdos que nós temos na web. Como é que vocês, com o projeto de vocês, vão convencer alguém a colocar na revista? É disso que se trata o projeto. Tipo, como é que eu seduzo essa galera com bons textos, bons conteúdos e conteúdos realmente relevantes para que essa galera fale assim, eu quero acompanhar esse blog aqui, ou esse site. É disso que vai se tratar. E você vai concorrer com os grandes. Então, o que é legal? De um ponto de vista, você tem menos condição de concorrer, porque você não tem a estrutura que uma Globo tem. Por um outro lado, vocês têm condição de falar de coisas que a Globo, às vezes, não tem acesso. Assim, o conteúdo pode ser interessante por conta disso. A Globo consegue dar conta de tudo que acontece em todos os lugares? Não consegue. Essa é o problema. Estou dando a Globo, mas pode ser qualquer outra mídia clássica, né, dessas veículos de comunicação. Então, a personalização, se a gente for fazer, se vocês forem fazer estudos vamos fazer uma análise, eu vou passar um manual para vocês, né? Se vocês quiserem, por exemplo, trabalhar nesse manual, ver como é que eles se propõem a fazer os exercícios, né, para poder entender a coisa. Se vocês forem fazer análise, então eu vou fazer uma análise de casos nos principais portais de notícia sobre o ponto de vista das características do jornalismo online, segundo estes autores. Né? Vocês vão ver que a personalização é a que menos vai aparecer. Né? Porque os caras estão morrendo de medo do que isso vai ser. Porque, se eu posso montar uma revista e dizer
que conteúdo de que lugar, para que eu vou acessar? Por exemplo, eu não acesso mais os portais. Eu só leio meus conteúdos através do Flipboard. Eu não leio conteúdo mais em outro lugar. Porque ele me marca o que eu já li, o que eu não li. Ele deixa eu, por exemplo, eu li um negócio que eu gostei muito, eu posso criar uma revista, porque assim, uma coisa é essa revista que tem todo o conteúdo, e a outra é uma revista que eu posso compartilhar com vocês. Então eu criei uma revista, que chama Revista Informívora. Então eu compartilho o que eu achei que é legal, e eu vou montando, eu falo assim, isso aqui vai para a revista. Então eu clico num sinalzinho de mais que tem ali, esse vai para a revista, esse vai para a revista, e eu compartilho com vocês, e vocês têm acesso ao que eu fiz de edição, né? Então eu viro um editor de uma nova revista. Então os caras estão loucos, meu Deus, a gente vai ganhar concorrentes que são concorrentes que... É lá que aparece compartilhado, fulano, nesse. Isso, também, é um deles, né? Tem outros. Tem a Unipampeiro e Esse é um outro tipo. Esse daí, ele funciona parecido, só que não é o do Flipboard. Esse que é o Diário Papo Informívoro, é um sistema em que eu indico também de onde ele deve pegar, então do Facebook, do Twitter, tal. Ele pega os conteúdos que estão sendo gerados, mas pelas pessoas, não necessariamente pelos canais. Então, por exemplo, o Unipampeiros, todo mundo que é da Unipampa, que eu sei que é Unipampa e que tem Twitter, eu sigo. E eu indico e falo assim, eu jogo todos numa lista chamada Unipampa e falo para aquele jornal, assim, pega um conteúdo que vem dessas pessoas deste grupo e cria um jornal automático. Todo dia ele cria 2 jornais e lança automaticamente. E aí, porque quando eu falei para vocês que o PR Levi não estava louco, é disso que eu estou falando. Não precisa ser jornalista. Ele não está pegando conteúdos de jornalista, está pegando conteúdos das pessoas que estão compartilhando coisas na web. A única coisa que o sistema identifica, isso aqui é mais popular do que isso aqui vira notícia, isso aqui não vira. Isso aqui fica em primeiro, isso aqui fica em 8º. É isso que ele está fazendo. Então, para fazer um jornal, não precisa ser jornalista. Hoje os robôs na internet fazem jornais. Acontece que a única coisa que não substitui o jornalista, e é isso que eu falo para os alunos, né? Eu falo assim, o conceito de curso de jornalismo, para mim, está superado. Acontece que, talvez, com 70 anos, perto de me aposentar, agora assim, enfim, tudo que eu batalhei durante anos, eu estou vendo, não vai ter mais curso de jornalismo, isso é curso de comunicação. O cara vai entrar e vai ver publicidade, jornalismo, relações públicas, cinema, design, vai ver tudo, porque eu não posso mais jogar em caixinhas do jornalismo, caixinhas do não sei o quê, porque o cara tem que saber de tudo. Então, é que nem letras, o turismo, todas as primas, né? São cursos que são primos ali e que precisam se conversar, né? E, por exemplo, não tem mestrado, agora tem, é uma coisa meio estúpida, mas agora tem mestrado em jornalismo. Não existia mestrado em jornalismo, mestrado em publicidade ou mestrado em relações públicas. Agora, os jornalistas estão numa briga, né, por conta da queda do diploma, então eles estão querendo se afirmar e agora tem mestrado em jornalismo. Mas é mestrado em comunicação. Quando você vai para o mestrado em comunicação, você não vai lá e fica vendo o que acontece aqui, né? Jornalismo, a gente só fala de jornalismo. Não, estou falando de comunicação acabou. Né? Acho que uma hora vai acabar acontecendo isso, né? E aí a gente não vai ter essas distinções, que às vezes são distinções que eu acho burras. Né? São coisas que prejudicam o desenvolvimento do campo na área. Bom, vamos ver as outras aqui, antes do intervalinho. Tá, é só... Isso eu ia falar, mais uma coisa. As imagens por causa da necessidade deles, né? Porque eles falaram que publicam textos grandes, como o caso da entrevista. Eu aprendi numa outra cadeira de jornalismo que tem um fatorzinho pequeno, assim, que pode ser cansativo ou não, que é usar a letra com serifa ou sem serifa. Se você vai dar uma publicação impressa, por exemplo, com uma letra sem serifa, você pode achar aquela coisa feia, cansativa e não ler. Eu queria perguntar se vocês sabem do que ele está falando? Não, é serifa. Esse é o pezinho da letra, a fonte. É assim, se vocês olharem as fontes, as diversas fontes, a gente tem 2 exemplos ótimos aqui. As 2 fontes, das manchetes. Uma polêmica sem fim. Vocês conseguem enxergar que no final de cada tracinho da letra tem um tracinho horizontal? Seria. Prazer. Tudo bem? Vocês reparam que essa outra fonte aqui não tem serifa? Serifa. Não
serif. Repete pra nós que já era Aqui, ó. O P aqui, ó, de polêmica. Não tem um tracinho embaixo. Com um pedestal ali, né? Tipo um pedestal. Essa é a Isso é serifa. uma serifa. Diferente de fonte. De fonte. Essa daqui não tem. Quando é reto ali, é sem serifa. Esse é um recurso, foi bem lembrado. Até porque assim, ó, porque aí tá, a letra sem serifa, pelo menos uma aplicação como essa, ela dispensa hoje, sabe? Então, Sem isso que eu aprendi. Não sei se Não, tem lógica. Tem lógica. Aí, como você falou PDF, usa um PDF, coisa e tal. Um PDF seria pertinente usar como serifa? Sei, eu vou falar sobre isso. Faz sentido que você tenha Aí, razão. como é que a gente coloca esse pezinho? Você escolhe a fonte que tem serifa. Você vai lá Calma, é que a lógica não é uma coisa, tipo, então por que tem as sem serifas, né? Qual que é a lógica? Sem serifas, geralmente para títulos. Não vai cansar o cara ler isso com título. Sem serifas. É uma questão estética, tá? É uma questão estética. Então, tem gente que, por uma questão estética, gosta do título com serifa, porque a fonte ficou mais adequada para o projeto gráfico do jornal. O detalhe é o seguinte: qual é a função da tal da serifa? Por que ela foi inventada quando se criaram os tipos de fontes? Porque como a gente não tem linha, a gente não tem linha, né? Na hora que tu está lendo, a serifa, na hora que tu está lendo, ela faz o papel de linha. Então quando tu chega no final e lê o próximo, o teu olhar vai dar mais velocidade na tua leitura. Então isso é comprovado. Mas assim, a serifa apareceria em algumas letras de uma determinada fonte. Por exemplo, T ou T. Não, Não, na verdade ela não apareceria nas letras arredondadas. Como só nas arredondadas. Todas as outras. Todas as outras, até o A, por exemplo, o A ele vai ter uma perninha que vai fazer o papel. Né? O fato é que quando joga na melhor na diversidade de letras numa mesma linha, acaba fazendo uma linha reta que o teu olhar vai ocorrer melhor do que quando não tem. Isso é estudo. Mas no logotipo não faz diferença. Não, quando é coisa pequena não. Não se costuma usar fonte serifada em logotipo. Dificilmente vocês vão tipo este. Bom, esse aí foi sua votação, eu votei contra isso. Que negócio de logotipo, foi jornalista que fez, né, mas aqui a gente está numa agência de publicidade, né? Tem um clube, esporte clube da criação, não tem serifa. Já não precisa ser. A maioria não. Cadarinho, não tem serifa. Interfaces em comunicação, não tem serifa. Geralmente. Tá, agora eu podia mostrar. Quer mostrar o Eu logo da quero. Pegônia? Tá bom. Quer mostrar Eu lá? vou dar uma olhada aqui. Aí, já pede a sugestão para o meio pauta. Esse título a gente está criando agora. Se chegar a ver hoje, é diferente. Aí a gente tem uma questão aqui que é o nome de uma rampa. Ele já comentou com todos vocês. Serifa é assim, ó, deixa eu pegar uma. O nome de campo ele é um nome que remete à festa junina. Então a gente tem que se livrar dele agora, porque ele já é um. Então, aí o que a gente está pensando? O que a gente está pensando? Até para o pessoal ver a nossa representação. A gente está pensando em substituir o Júnior grande, deixar esse pequeno e chamar a atenção para jogar. Sei lá, várias, tinha mais pedra, a Arial, não tem serifa, sabe? Porque ela não tem esse pezinho, então, e ele é só um quadrado. Serifa tinha que ter um giratório que não tinha lá no outro. Claro, aí tá. Este aqui tem, ó. Esse tudo. Eu até gosto daquele papai que leva aqui, se você fala de serifa. Eu tenho uma pedra no meu lado. Aqui não tem serifa, ela é só Essa dessa imagem aqui. com serifa. Tá. Foto da semana sem serifa. Eu faço de diferença, nossa, manda pra ti. Fica melhor. Usado sem serifa, porque ele é bem importante. Ainda mais letras. Caixa alta. Caixa alta. Aliás, caixa alta é a letra maiúscula, caixa baixa é a letra minúscula. Tá, obrigada. Legal essas provas. E, bom, a gente tava falando disso por quê mesmo?
perguntei isso porque eles tinham publicações grandes, você falou usar PDFs, isso fazia sentido na internet, né? Ou arquivo digital. Sim, fazia sentido fazer isso também no iPad. Então, o que a gente precisa saber com relação à questão de fontes, tá? Na lei para ti, na web. A lógica de leitura na web, ela não é a mesma que acontece no papel impresso. Tá? Que diferença que tem, que é uma diferença assim, crucial. Como é que funciona a leitura na visão humana, tá? Nós temos, no caso do papel, nós temos uma luz externa que bate no material. O que não é, neste caso desse papel, o que não é branco reflete. Eu tenho uma luz artificial, ela bate aqui, o que não é branco reflete. Você conhece o código, você consegue decifrar o código. Isso foi alfabetizado. Tá? Se fosse um papel todo preto, seria o contrário, ele ia refletir o que era branco. Papel preto, aqui o caso, aqui em cima. O que está escuro, você consegue enxergar o que está sendo refletido pela luz externa. O que acontece no caso do computador? É o inverso disso. Então, ao invés de ser uma luz externa que reflete, é uma luz externa que joga na sua cara a luz. Então, é como se você tivesse uma lanterna na sua cara e você estivesse tentando enxergar o que ela não está te mostrando. Entenderam? A lógica? Então, o que você olha no computador, o que é preto é o que não está passando luz. O que é mais escuro, né? O que é mais escuro. Mas não seria a mesma lógica. No caso da reflexão, seria o mesmo processo da emissão. A diferença é que você não está olhando para a luz aqui, ó. Por exemplo, eu não estou olhando para a luz que está refletindo aqui. Aqui a luz bate e a intensidade dela. A intensidade muda. É nesse sentido da intensidade, né? Claro que aqui também está refletindo. É que no caso do monitor, tu está olhando para uma coisa que está emitindo a luz, né? De onde está emitindo a luz. Então, a tendência para cansar a vista, sem dúvida, que é maior quando você está vendo no monitor. Então, tu tem que facilitar ao máximo. Por isso que tem essa lenda do texto curto na internet, porque as pessoas... Mas, se a gente for pegar sob o ponto de vista de uma análise mais profunda sobre isso, a gente vai cair na questão da pós-modernidade. E na pós-modernidade as coisas são fragmentadas e as pessoas... A gente está vivendo a pós-modernidade, então, quanto mais fragmentado, quanto mais você puder... por isso que, quando eu falo para vocês, pôr uma linha no parágrafo, foi uma questão de fragmentar por uma questão das lógicas estabelecidas nessa tal pós-modernidade que estamos vivendo. Assim, né? É uma questão de tentar entender a estética da pós-modernidade também, né? Para poder se dar conta disso. E aí eu diria para vocês que, se vocês puderem... não sei se vocês sabem, mas os livros que tem as folhas mais beges, tem uma cor específica, eles cansam menos a leitura, né? Tem um tipo de papel especial, mas não é o branco, assim, é um begezinho, que a leitura flui melhor. E tanto que são os livros que costumam ser um pouquinho mais caros, né, na livraria. São romances e tal, você vai comprar, ele custa um pouco mais, é porque o papel é especial. Mas por quê? Aquele livro vai fluir a leitura, porque cansa menos do que o papel todo branco, que reflete também mais luz. Aí tem esses estudos. Eu diria para vocês que, de repente, ao invés de usar o branco, que é o hexadecimal 0000, tu usa uma coisa um pouco acinzentada, puxando para o bege, não bege, mas um pouquinho menos do que o branco para diminuir a intensidade de luz, né? No fundo branco do texto. Isso pode ser uma técnica boa para vocês. Evitar fazer o contrário. Jogar o todo preto para bem branco é pior, né? O que parecia, então eu vou emitir menos luz e ficaria melhor. Na verdade, você acaba forçando mais a vista, o contrário. Então, geralmente é fundo claro escrito em escuro, né? E aí você... Mas tentar tirar do branco já um pouquinho, uma cor menos branco total, mais amarelado, mais bege, um cinza, uma cor neutra ali, que costuma resolver. E com relação a serifos na web, ela vai desempenhar a mesma função estética. Tá? Então, serifo para texto corrido na web, ele vai funcionar semelhante. Contudo, porém, tem uma coisa que difere bastante.
na web, a composição de imagens no monitor ela é feita por pixels, né? E o pixel para a serifa, dependendo do tamanho da fonte, dependendo do tamanho da fonte, então se você fizer uma fonte de tamanho similar ao que seria o 10, 12 no Word, mais ou menos essa daqui, né? Por conta se o monitor não for, por exemplo, esse aqui é uma alta resolução, eu estou usando aqui um monitor de 1080 por 700 não sei quanto. Monitor YouTube, por exemplo. Se for um monitor que não tem uma resolução muito boa, a serifa não vai ajudar em nada, vai às vezes atrapalhar, porque ela vai às vezes colar uma perninha na outra da fonte, dependendo do que você estiver lendo, vai ficar uma merda. Então, não é que a serifa vai funcionar sempre, vai depender da resolução do monitor. Existe uma fonte que foi desenvolvida e criada, a primeira, né? Não é só uma, né? A primeira fonte que foi desenvolvida para monitores de computador, né? Porque as outras tinham sido inventadas por impresso. Né? Então, a melhor fonte para se ler coisas no computador com melhor legibilidade é a Tahoma. Ela está disponível fácil aí na web. Ela não tem serifa, mas ela dá uma leitura melhor. Entendeu como é que é? Entendi. É uma coisa assim, tem que tomar cuidado. Essa mesmo que está no computador. Essa daqui, o que acontece? Eles escanearam do livro. Né? Porque como o livro esgotou e nunca mais foi impresso. Mas no caso, o livro mesmo não foi pensado Não, é isso. É isso. Né? O livro mesmo não foi pensado para transcrever. O que cansaria mais a vista. Cansaria mais. Com certeza. Aqui você tem que... Você ia reparar que você tem mais pausas. Eu não sei se vocês têm essa noção de que, por exemplo, quando a gente está diagramando um texto, esses espaços entre as palavras, tá vendo? Isso daqui é ajustável. Então, por exemplo, digamos que eu tivesse que caber isso dentro daquela, eu não posso, não tenho como editar, tem que... Então você diminui o espaço entre as palavras. Existe um padrão, aí você pega e dá uma espremidinha ali, beleza. Você pode fazer isso com o texto todo, pode ampliar e tal. Quando você está usando o espaço padrão, ele já é o espaço previsto nesses estudos de leitura para não dar solavanco e que faz diferença no entendimento do texto. Façam o teste de qualquer dia expandir o espaço entre as leituras e tentem ler e compreender um grande texto. Fica impossível. O que você entendeu? Porra nenhuma, não entendi nada. Né? Então, espremer ou expandir as coisas vão causar problema no texto. Né? Então, e dependendo da fonte que você usa, você ocupa mais espaço ou menos espaço. Mas essas coisas todas são pequenas técnicas que elas acabam fazendo diferença. E eu aconselho ou trabalhar com a Tahoma ou trabalhar com uma fonte serifada com uma fonte grande, assim, na web é tamanho 3, 4, 5, mas não é tamanho 12, né? É tamanho 12. Então, tipo, se você trabalhar com tamanho 12 ou 14, você resolveu o seu problema. Com a fonte serifada ali vai te resolver. Ou a Tahoma, que também vai estar lá. Tá, vamos tentar terminar antes do café. Então tá assim, ó. Então vamos falar das duas últimas. A mais importante, então, dentre elas, tá? Memória. Palacios argumenta que a acumulação de informações é mais viável técnica e economicamente na web do que em outras mídias. Acresce-se ao fato de que na web a memória torna-se coletiva, através de processos de hiperligação entre os diversos nós que a compõem. Do que se trata o tal da memória? Primeiro, ele está falando assim, ó, por conta da tecnologia ficou mais fácil acumular e resgatar as informações, né? Que é essa história da gente poder ter, você entra num site de um jornal e digita lá um texto sobre incêndio, ouvir quantos, né? Desde que o jornal está digitalizado, vai vir incêndios, então tu vai ter acesso à memória, né? Coletiva. O jornalismo entende que um dos papéis fundamentais do jornalismo é a construção da memória da sociedade. Disso que se trata. Então, assim, o jornalista está para a sociedade como transformador social e também como alguém que vai registrar ao longo do tempo as histórias das sociedades. Então, isso é uma coisa que seria muito importante para nós. Né? É de fundamental importância. Por isso que eu falo que essa característica também é a característica que muda
que seria o jornalismo analógico para o jornalismo digital, justamente por conta desse tipo de coisa. E ela, na web, ela é uma memória coletiva. Então, ela vai, a partir do momento que você jogou no site de vocês ou no blog de vocês, isso não é mais de vocês. As pessoas vão se apropriar disso e vão poder fazer 1000 coisas em cima disso. Compartilhar no Facebook, jogar no Twitter, copiar uma parte, usar no trabalho, comentar, fiquei inspirado, vou fazer um vídeo em cima desse texto que estava publicado aqui. Já não é um texto mais de vocês, que jogou na web, virou coletivo. Né? Então, essa é uma coisa importante. Dessa maneira, o volume de informação anteriormente produzido e diretamente disponível ao usuário, ao produtor da notícia, usuário, né, que a gente diz para vocês, cresce exponencialmente no jornalismo online, o que produz efeitos quanto à produção e recepção da informação jornalística, como veremos adiante. Instantaneidade ou atualização contínua, né? Aí é a última característica. Então está assim, a rapidez do acesso combinada com a facilidade de produção e de disponibilização propiciadas pela digitalização da informação e pelas tecnologias telemáticas, permitem uma extrema agilidade de atualização do material nos jornais web. Isso possibilita o acompanhamento contínuo em torno do desenvolvimento dos assuntos jornalísticos de maior interesse. Olha só que interessante, 2002, né? A gente está quase 10 anos depois da produção dessa pesquisa, mais de 10 anos que eles tinham pesquisado antes, né? Eles estão 10 anos depois, para mais, e eles estavam falando de instantaneidade no momento que a gente não tinha smartphones, não tinha modems portáteis, não tinha tanta facilidade de acesso, mas já se configurava como sendo algo muito importante. Eles estão considerando aqui como instantaneidade e atualização contínua o que na época era possível de se fotografar, que existia na época, que era o quê? Eu ponho uma matéria lá, publico uma matéria no jornal, e eu tenho aquela seção Últimas Notícias, e ela vai configurar naquela seção Últimas Notícias. Eu sou um gênio, né? Não liguei energia. Então eu tenho aquela seção Últimas Notícias, que vai ter ali a